Jonathan, Fala, meu amigo, tudo bem? tranquilo? E aí, como é que você tá? Você está trabalhando hoje, essa hora? Eu nada, eu tô em casa. Tá em casa? Tô em casa. Rapaz, tá com a vida mansa, hein? Pô, eu retorno ano que vem, pô. Ano que vem tá de volta? Tô. Que bom, bom, que bom. Meninas, tá funcionando a tela aí? Como é que está? Tá sim, professor. Sim, tudo certo. Beleza. Podemos começar quando vocês quiserem. Pode começar. Podemos? Podemos começar, professor. Bom, pessoal, boa tarde, né? 6h20. Consegui atrasar 20 minutos. Peço desculpas aí mais uma vez. Estava vindo lá de Realengo, de estar com ele nos eventos do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Então, ele sempre nos ajuda lá nos nossos eventos e o pedido dele, para mim, é uma ordem, né? Pela admiração que eu tenho e pela colaboração que ele faz com a especialidade. Eu já participei com vocês, acho que uma outra vez, né, no início do ano, de forma online, ainda não presencial. E eu acho que hoje, por ser um tema pouco formal, né? Não é uma palestra em si, a gente está aqui debatendo tópicos da especialidade e como eu posso ajudar quem se interessa pela especialidade a seguir esse caminho. Acho que talvez a gente consiga render mais se a gente for mais dinâmico, né? Perguntas e respostas abertas durante a apresentação, não deixar para fazer tudo ao final. É, eu acho que quem está moderando é a Larissa, né? O que vocês acham? Vocês preferem assim? Professor, tudo bem. Podem me mandar as dúvidas e eu. E aí vocês vão me interrompendo a hora que vocês quiserem, para ser um bate-papo, né? Para eu conseguir tirar as dúvidas de vocês, o que o Colégio Brasileiro de Cirurgia pensa da especialidade, como a especialidade deveria ser seguida, apesar de vocês terem grandes exemplos na universidade, né? Tanto o Bruno como o professor Edelto são caras fantásticos, expoentes da nossa especialidade aqui no Rio. Mas talvez eu vá passar algo que eles já tenham conversado, né? Quem se interessou, mas vou passar algo também do ponto de vista formal, né? O que está escrito nas normas do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Beleza? Bom, deixa eu ver se está passando aqui a transição de slides. Está funcionando. Então, nosso tema de hoje, pessoal, o que eu trouxe para a gente discutir seria as etapas até a formação dentro da especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né? Então, a gente tem a etapa de preparo e como entrar dentro da pós-graduação, né? Tem a etapa de como é o dia a dia, como é que é a rotina dentro da pós-graduação, dentro da residência. E tem a terceira fase, que seria o que você vai trabalhar, né? O que a especialidade vai te dar de opções para trabalhar no dia a dia. Então, eu dividi essa nossa discussão hoje nesses três tópicos. Bom, eu sou oriundo de 3 serviços, né? Os 3 serviços que eu digo que eu me formei, apesar de ter feito a residência formal no Hospital Geral de Nova Iguaçu. O professor Silvio de Moraes fala isso e eu sigo, né? Eu estou no meu R10, né? A gente nunca deixa de ser residente. Então, para cada hospital que eu passei, eu considero que eu estava realizando a minha formação, a minha residência. Hoje eu me dedico muito mais no hospital das clínicas de Teresópolis, né? Desde 2017, quando eu fui para lá para tocar a pós-graduação. Eu fiquei muito tempo no Hospital Municipal de Itatiaia, foi um dos primeiros concursos que eu fui aprovado e fui muito feliz lá. E fiz minha formação e continuei também como preceptor no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Bom, Teresópolis é um lugar fantástico. Vocês também estão em Petrópolis, que também é fantástico. Mas eu convido, quando quiserem conhecer o serviço, passar por Teresópolis, né, visitar lá a nossa rotina. Estou de portas abertas, né? Aproveitei e passei lá por Teresópolis.
Itatiaia, eu me desliguei no ano passado para cumprir uma penitência lá na UF, né? Mas também é um lugar que eu sugiro que vocês visitem. Quem não foi é ótimo, né? Penedo, tem Parque Nacional, é um lugar muito legal. Contudo, Nova Iguaçu, né, é um local que eu não recomendo, né? Fiquei muito tempo lá na posse, é um lugar muito feio, né? Vocês estão em Petrópolis, a parte boa do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu é conhecido por manchetes como as que vocês estão vendo abaixo. Apesar dessas manchetes chocarem muito, né, do ponto de vista de formação, é algo que acabava nos ajudando. Então, dentro do Hospital da Posse, a rotina de trauma era uma rotina muito pesada, de trauma de alta complexidade. E isso, para o residente, fazia a gente ser muito feliz, né? Porque a gente estava acostumado com trauma sempre muito complexo. E quando eu saí da Posse para outros hospitais, a minha vida foi um pouquinho mais fácil por nível de complexidade de cirurgia que a gente já estava acostumado. Mas nem tudo era alegria dentro de qualquer serviço de formação. Então, eu brinco que a cena do professor chegando no centro cirúrgico era basicamente essa, né? Então, essa era basicamente a visão que nós tínhamos do nosso preceptor. E eu tinha um que era exatamente assim, né? Bem Darth Vader. Já chegava de mau humor, principalmente se o Fluminense perdesse no domingo. Então, começava a nossa rotina infernizando a nossa vida. E, claro, né? Tinha, lógico, a tensão, mas com essa tensão e com essa cobrança a gente acabava melhorando. Apesar dessa brincadeira, né? Do quanto que a gente sofre dentro da formação, do ponto de vista de crescimento profissional e pessoal, a cobrança é sempre válida, né? Esse é um vídeo institucional que eu vou passar para vocês, um vídeo feito pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, que é a entidade que briga e norteia pela nossa especialidade. É um vídeo do caminho que o cirurgião bucomaxilofacial deveria percorrer, né? A gente vai discutir se realmente todos percorrem esse caminho. Bom, então esse é o vídeo institucional do nosso colégio, que foi feito para divulgar a especialidade, né, para passar a informação para os nossos estudantes. Dá para perceber que o caminho é um pouco longo, né, um caminho diferente das outras especialidades da odontologia. A gente pode discutir N motivos para isso, né? Então, se vocês forem parar para pensar, a formação de cirurgião bucomaxilofacial como é feita no Brasil e em outros países da América Latina é bem diferente de como é feita na Europa, né, e nos Estados Unidos. Estados Unidos dependendo um pouco de estado para estado. Mas na Europa acaba sendo uma dupla formação. Então, o cirurgião bucomaxilofacial tem que fazer medicina e odontologia e mais a residência, que dura em torno de 5 anos. Nos Estados Unidos é um pouco menos. Então, no Brasil, né, acaba sendo não sendo necessária essa dupla formação, apesar de outros profissionais possuírem dupla formação para complementar. A diferença é que lá fora o cirurgião bucomaxilofacial acaba tratando lesões malignas, né? E aqui no Brasil a gente não trata, faz apenas diagnóstico. Isso é algo que a gente deve discutir, né? A questão da formação, mas isso justifica a quantidade de carga horária e a quantidade de trilha que a gente tem que percorrer, né? Então, as outras especialidades da odontologia têm uma carga horária muito inferior à carga horária da odontologia, da cirurgia. Vocês vão ver que fazer uma residência em cirurgia bucomaxilofacial significa fazer 2 faculdades de odonto, né? Então, essa é a primeira informação que acaba chocando.
Professor, mas não é só uma pós, não dá para estudar e trabalhar, se você quiser fazer da forma correta e exercer a especialidade, não dá. Então, a carga horária de um curso de odontologia vai variar de 4.000, 4.500, 5.000 horas, né? Na última reunião da Abeno com o MEC, isso baixou, o que é ruim para a gente, né, do ponto de vista de formação da nossa classe. E a carga horária da especialidade, preconizada pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia, hoje já está em 8.000 horas. Então, seriam 2 faculdades de odontologia num tempo, né, num intervalo de tempo muito menor, né? São 3 a 4 anos. E é claro, né, esse caminho, ele é um caminho árduo que você tem que escolher percorrer. E o Bruno, né, eu, o professor Edelto, né, a gente acaba vendo que os alunos nem sempre estão entendendo a responsabilidade de exercer a profissão e a especialidade. Esse é um slide do professor Alain, que trabalha comigo lá na São José, né, e que mostra o que a gente acaba vendo na rede social. Então, hoje eu brinco que 100% dos meus ex-alunos são professores, né, do Instagram, seja em harmonização facial, seja em qualquer área, né? Mas eles são professores, formadores de opinião, né? Mas muitos deles a gente sabe, conviveu a vida toda, né? Sabe que não sabe nem como se formou. E eu fico muito triste, né? Muito triste. Então, existe um caminho para a gente percorrer, né? Queimar etapas nunca é bem-vindo, né? Não existe atalho para a formação em cirurgia bucomaxilofacial. Então, apesar de hoje a ferramenta da rede social ser uma ferramenta viável, né? Eu não faço nada em rede social, só sei muito mal compartilhar o que os alunos me marcam, né? Sou meio dinossauro, mas a gente sabe que é uma ferramenta viável do ponto de vista financeiro e do recém-formado que está tentando se estabelecer no mercado. Mas ainda assim, né, você tem que tentar ser pelo menos 50% do que você está aparentando ser na rede social. O que a gente vê hoje é que o estudante, o profissional, ele não é 10% do que ele tenta aparecer na rede social, e quando o paciente chegar na cadeira, isso vai existir um conflito e não vai conseguir evoluir. Então, não dá para a gente ter um atalho, né? Então, se espelhem nas pessoas que vocês conhecem, que acabaram dando certo, né? O que eles fizeram? A gente não precisa reinventar a roda. Alguém já passou pelo caminho antes de você e diz como tem que seguir para evoluir dentro da especialidade. Então, se é fazendo uma boa residência, se é depois continuando a estudar, se é se sacrificando dentro de um hospital, mesmo que o salário não seja o ideal, mas para se manter operando, para se manter evoluindo, é assim que deve ser que tem que seguir, né? Se todo mundo fez isso, né, não dá para a gente reinventar a roda. Então, não existe atalho dentro da nossa especialidade, isso eu vou deixar bem claro para vocês. Então, se o atalho fosse bom, ele não seria atalho, né? Ele seria o caminho, todo mundo já utilizaria dessa forma. Então, dentro da nossa discussão, para essa nossa discussão de véspera de feriado, eu escolhi falar sobre o preparatório para a residência, que os alunos perguntam muito, sobre como é a formação do cirurgião bucomaxilofacial, como é a rotina dentro da residência, e após residência, o que a gente atua. Eu trouxe alguns casos clínicos das áreas que o cirurgião bucomaxilofacial pode trabalhar e atuar. Então, no item 1, falando do preparatório, né, vocês têm um grande exemplo, eu vou falar um pouco mais da questão da UERJ, né, o Bruno fez a formação dentro da UERJ. Existem alguns métodos de se preparar para especialidade, né, para passar num concurso. Então, entendam, entrar dentro de uma formação em cirurgia bucomaxilofacial exige um preparo ainda dentro da graduação. Então, não adianta você passar a graduação inteira surfando, né? Então, você não gosta de anatomia, né? Você não gosta de fisiologia, você não gosta de farmácia, você não gosta de patologia. Mas você quer ser cirurgião bucomaxilofacial. Isso vai ser impossível, tá? Cirurgia bucomaxilofacial não é só incisar, né? Depende da base. E isso faz diferença na hora da prova. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é entender o edital, né, da prova que você quer, estabelecer um cronograma, ter um currículo e utilizar do estágio, né? Então, a gente vai ver esses itens separadamente. Com relação ao edital, eu brinco que você tem que estudar pensando na UERJ, né? Então, a UERJ, sem dúvida, é uma dos centros formadores de cirurgia bucomaxilofacial mais importantes do nosso país, né? Com o professor Paulo, e desde antes dele com o pai dele, né? O professor Paulo Pinto. E, sem dúvida, é o edital mais puxado. Sempre foi a prova mais puxada, a prova mais difícil, que exigia mais do candidato.
Então, eu digo para os estudantes, se você estiver bem preparado para a UERJ, você vai estar bem preparado para qualquer outra prova, né? Apesar de diferenças dentro dos editais, você consegue ajustar. Então, se você está bem preparado para a UERJ, se você estudou o suficiente para fazer a prova da UERJ, fique tranquilo que as outras provas você vai acabar se saindo bem, né? Então, você não consegui passar na UERJ, não sei se eu vou tentar no ano seguinte, mas você vai acabar entrando em alguma outra prova. Pessoal, tudo bem até aí? O áudio está ok? Que às vezes eu vou falando aqui no online, né? E como minha conexão estava um pouco ruim, eu não sei se está tendo feedback, né? E eu tô com o telefone acabando a bateria. Tá todo mundo escutando? Posso seguir? Pode seguir, professor. Tá tudo bem. Beleza. De vez em quando eu vou perguntando assim, para vocês me darem um ok. Então, escolhe o edital da UERJ, né? Baixa esse edital da UERJ e esgota o edital. Então, isso é outra coisa que o estudante precisa entender. Dentro da cirurgia bucomaxilofacial, da parte de formação, quando você estiver dentro da residência, o seu preceptor, ele não vai te dar uma aula de cada tema, né? Não tem tempo hábil para isso, porque você precisa tocar plantão, tocar rotina, fazer seminário, né? Que é a forma que a gente prefere ensinar, mas a gente vai discutir isso depois. Mas não tem o beabá da cirurgia. Então, ninguém vai voltar na anatomia com você, ninguém vai voltar na base de farmaco para você. Isso é um conhecimento adquirido. Então, o cirurgião bucomaxilofacial tem que acostumar a ler, né? Ler o livro. Então, vocês têm ótimos professores aí, né? Não tenho dúvida disso. Mas não adianta você querer se preparar só com a aula do professor. A aula do professor, qualquer uma delas, né? Independente do professor, ela é um resumo, né? Ela é a experiência dele aliada ao conteúdo que ele leu, né? Tanto de livro como de artigo, e a visão dele sobre aquele tema. Mas para ele montar aquela aula, ele leu outros 50% de informações que ele preferiu não colocar. Mas se tiver uma prova, ele tem de onde puxar, no HD do professor, né? E o estudante tem que começar a entender isso. Eu vejo hoje que os alunos de odontologia não gostam de ler. Então, eu faço sempre uma pergunta para meus alunos, quem leu uma aula média? A resposta é sempre meio aluno de 60, né? Então, se você não leu o livro de anestesia local que vocês vão utilizar para qualquer procedimento, fica muito difícil. É o procedimento base, né? Tirando algumas especialidades que não vão utilizar carpulho, mas a maioria vai precisar anestesiar. Então, você não leu o seu livro base, né? De algo que você vai fazer o tempo todo. Então, esgotar o edital não é pegar resumo de cada tópico. Tem edital que tem tópico, tem edital que só tem o livro. É ler o livro inteiro. Então, você não vai precisar ler o livro inteiro só por causa da prova, porque você precisa passar. Você vai precisar ler o livro inteiro porque, quando você entrar, esse conhecimento já tem que estar adquirido, né? Você já tem que ter lido o livro resumido. Então, não tem jeito. Esgotar o edital é ler o livro todo, resumir, e aí depois, mais para frente, depois que você tem essa informação do livro, né, baixado no seu HD, você vai poder fazer as questões e aí direcionando o que acaba caindo com maior frequência. Mas ler o livro é básico, tá? Ter um cronograma é fundamental no preparo. Então, assim, parece que dá tempo, tá, pessoal? Parece que dá tempo. Não, as provas são em dezembro. Em outubro eu começo a estudar. Não vai dar tempo. De outubro a dezembro não dá tempo. Então, o cronograma acaba sendo feito ao longo de um ano. Então, eu tenho tantos livros para resumir todos esses livros e eu ainda tenho meus compromissos ao longo da graduação de, então, prova, né, trabalho, carga horária na faculdade, e esse cronograma tem que ser ajustado. Então, ter o cronograma é uma coisa e cumprir outra coisa completamente diferente. Então, vocês vão ver, eu lembro na minha época de formação, eu dou sempre esse exemplo, né? Eu adorava jogar videogame, né, na faculdade. E no meu último ano de faculdade, eu simplesmente dei o meu videogame para minha mãe, à época, e pedi para ela esconder. Eu falei, esconde isso aqui toma muito meu tempo. E ela escondeu o videogame e só me devolveu depois que eu fui aprovado em alguma prova. Então, eu fiquei praticamente um ano sem videogame. E eu lembro até hoje, era um PlayStation 3, tinha acabado de lançar. Então, assim, sacrifícios vocês vão precisar fazer, mas se não for assim, você não vai conseguir cumprir o edital. O edital é muito corrido, né? A quantidade de livro para você ler é muito puxada. E a única forma que você tem é ter um cronograma e seguir esse cronograma rigorosamente. Exige muita disciplina. E não adianta queimar etapa, né? Do ponto de vista queimar etapa, é algo que eu vejo com alguns alunos muito ansiosos. Então, a gente tem aquele acadêmico, que ele é o acadêmico profissional.
Então, ele é o melhor acadêmico plantonista do hospital tal. Então, ele fica com a cirurgia geral, ele sutura a cabeça, ele sutura pé, ele sutura trabuco, ele sutura para todas as especialidades. Ele passa 3 dias na semana do hospital. Então, será que realmente isso é necessário? Que é óbvio, o estágio do hospital faz você entender a especialidade, ver se é isso que você quer, adquirir experiência, né? Faz parte, mas talvez todo aquele tempo que você esteja no hospital rodando e fazendo só sutura, você esteja perdendo para cumprir o edital e ler, né? Porque a formação prática você vai ter dentro da sua residência. Então, estar no hospital é muito bom. Viver o tempo todo fazendo estágio 3 vezes na semana só para suturar, às vezes você esteja colocando a sua energia no local errado, né? E eu vi isso acontecer recentemente com um ex-aluno que foi meu monitor à época, e começou a frequentar o hospital, fez um Instagram para o hospital, para trabalhar, e postava foto do que ele fazia, tal, e ele era um muito bom aluno, tinha total confiança que ele iria passar em alguma residência, e acabou desvirtuando, então faz cirurgia oral, faz bichectomia, mas não engrenou na residência, apesar de ter rede social e Instagram forte para bucomaxilo, de coisas que ele vê no estágio, né? Então, assim, não queimem as etapas, né? Acertem o cronograma, sigam, e não se preocupe em estar todos os dias no hospital, porque na maioria das vezes a função do estagiário não tem nada a ver com a função da rotina que você vai ter dentro da residência. Bom, o outro ponto, além do edital, que é um ponto que hoje faz muita diferença e desempata muita prova, né? É como você vai estar de currículo para a prova. Então, na minha época, não tinha tanta essa necessidade de currículo, né? Valia muito mais a prova do que qualquer outra coisa. Hoje o currículo chega a ser fundamental. Então, na prova da UF, né, do Hospital Servidores, o currículo acaba pesando muito. Então, quem é da UF acaba direcionando, né, do ponto de vista de iniciação científica e produção com o pessoal da pós-graduação, né, do mestrado. Isso acaba ajudando muito. Bom, dentro desse currículo, algumas coisas são básicas, né? Primeiro, né, proficiência em inglês. Então, tudo que a gente estuda dentro da bucomaxilo, os seminários que vocês vão fazer na residência, eles dependem de artigos, nem tudo tem livro. Ou tem livro, mas precisa ser complementado com artigo, que é muito mais novo, né? E se você não lê inglês, vai ficar muito difícil. Então, se você não tem curso de inglês, comece algum cursinho, hoje é mais fácil, né? Tem cursos mais baratos online. Lógico que a gente não cobra que o aluno faça uma apresentação em inglês, não é isso. Mas é que o aluno consiga buscar a informação na língua inglesa e entender um artigo, resumir um artigo para ele poder ter essa informação, né? O outro ponto que conta muito no currículo, né, só voltando aqui nas provas, né, nas provas tem uma prova de proficiência, né? Então, a gente dá um artigo ou parte de um artigo para o aluno interpretar. Isso é assim para qualquer residência, sempre tem essa prova. Em mestrado também tem essa prova para entrar. Apresentação em congresso é algo que a gente vê se o aluno está acostumado com produção científica, está acostumado a montar trabalhos. E então, assim, conta, obviamente, jornadas locais, então a jornada da fase, a jornada de qualquer outra faculdade, a jornada da UF, que é muito tradicional. Conta um pouco mais o nosso evento principal do Rio, né, que é o CIORG, então já conta um pouco mais. Mas conta mais ainda os eventos específicos para cirurgia, que é o Congresso Brasileiro de Cirurgia, o COBRAC, né, e o Congresso Paulista de Cirurgia são os mais comuns dos alunos IRI, apesar da gente ter o ENEC também, que é do Norte e Nordeste. Aqui no Rio, a gente, no ano passado, nesse ano não conseguimos, mas nos outros anos a gente até fez algumas coisas do ponto de vista de apresentação para acadêmico. Então, por que a gente diz que acaba contando mais? Porque nota que o aluno tem um cuidado para buscar a especialidade. O aluno conhece os eventos de cirurgia, ele não está caindo de paraquedas, né? Então, essas apresentações em congressos contam não só do ponto de vista de produção científica, né? Mas contam também para saber se o aluno entende aonde ele está querendo chegar. A iniciação científica também é algo que pontua, porque a iniciação científica para pesquisa, né, vale para algumas provas como diferencial, como a prova da UF, mas independente disso, nota que o aluno buscou outra informação dentro da faculdade, né, que ele correu atrás de mais trabalho, né, de mais carga horária, que tentou entender o que é uma pesquisa. Então, novamente, quando o cara entrar dentro da especialidade de cirurgia, que vai precisar fazer a monografia dele, né,
essa monografia, normalmente a gente tenta direcionar para alguma pesquisa, para ter algum resultado para o serviço do ponto de vista de publicação. Então, se o cara já fez iniciação científica, ele já está acostumado a entender o que é um objetivo, o que é uma metodologia, né, o que é um comitê de ética, fica mais fácil de trabalhar. O último ponto, que é o ponto mais difícil, é ter algum artigo publicado. Hoje acaba sendo mais fácil ter artigo publicado em revista local. Então, eu não sei, mas a FASO com certeza deve ter uma revista da própria universidade. Toda universidade tem a sua revista. E, normalmente, o critério de seleção desses artigos são baixos, né? Do ponto de vista de nível da revista, de indexação. Mas, ainda assim, é um artigo publicado. Então, tentar publicar o TCC de vocês, tentar publicar o painel que você fez. Então, você já fez um painel para uma jornada? Já aproveita aquele painel, transforma ele num artigo, de relato de caso, o que seja, para tentar publicar. Então, dentro de uma planilha de pontuação, o artigo científico é o que mais vai pontuar. Então, se você tem artigo científico, isso vai ajudar na sua nota de currículo. Então, a estruturação do currículo seria essa. Do ponto de vista de estágio, sem dúvida, o estágio principal seria o concurso de acadêmico bolsista do Rio de Janeiro. Eu não sei como é que é Petrópolis, eu acho que Petrópolis também não pode fazer essa prova, é igual a Teresópolis. Teresópolis também não tem vínculo, né? É outro município. Então, não conseguindo prestar a prova. É uma prova muito legal do ponto de vista para você ver como é que você está. Então, você vai concorrer com outras faculdades, vai ver se você vai ser aprovado ou não, vai ter um estágio, vai ter uma remuneração. Eu acho que vocês não conseguem, mas busquem um estágio em hospital. Não sejam excessivos, mas busquem algum estágio em hospital. Para vocês entenderem a especialidade, para o cara que estiver te avaliando, saber que você já frequentou um hospital, é realmente isso que você quer. Então, entendam, para a banca que está avaliando vocês, é um dia tão ruim quanto o de vocês. Então, vocês estão ali nervosos, querendo entrar dentro do curso. A banca está morrendo de preocupação para saber quem é você. Se você é um cara fácil de lidar, se você realmente sabe o que é a especialidade, se você tem perfil para isso, se você não vai abandonar o curso no meio do caminho e deixar uma vaga latente ali, ociosa. Então, é um dia ruim para vocês que estão prestando, mas é um dia péssimo para a banca. Péssimo. A gente só entende isso quando muda de lado. Bom, Jonathan, eu vi na internet que tem um monte de preparatório agora para bucomaxilo. O que você acha do preparatório, né? Bom, no ano passado eu tive uma orientanda de TCC, que ela passou no primeiro lugar da residência da Prefeitura do Rio, né? A Gabi. A Gabi fez um preparatório, ela gostou muito. Por que eu falo do preparatório? Preparatório são pessoas, às vezes até residentes, que têm a fórmula ali, eles acabaram de estudar, eles têm banco de provas, sabem mais ou menos o que cai em cada prova. Eu acho muito legal para direcionar, né? Mas o preparatório não vai fazer milagre. O principal é você esgotar o edital. Então, se você leu todos os livros do edital, o preparatório vai ser ótimo para direcionar a sua prova, fazer exercícios, pegar alguns macetes. Vai ser ótimo. Agora, se você não leu todos os livros do edital, vai fazer só o preparatório para tentando descobrir o que vai cair, né, o que tem mais chance de cair, vai ser muito mais difícil, né? Vai ser mais difícil para você ser aprovado, mas também vai ser difícil para você cursar a residência, porque vai faltar bagagem, porque você nunca leu o livro. Então, eu não sou contra o preparatório, né? Contudo, eu não acho que ele seja indispensável. Eu acho ele legal, pode te direcionar, mas não acho obrigatório. Muitas pessoas passam sem preparatório porque estudaram em casa, leram todos os livros, quando vem na prova, acaba indo bem, tá? Essa é a minha opinião. Beleza. Essa é a primeira parte que eu queria passar para vocês, né? Eu não sei se o Bruno está aí, se ele conseguiu entrar. E seria legal ouvir da parte dele como ele se preparou, né? O que ele fez. Rapaz, você tá aí. Achei que você tava, pô... Tô aqui te ouvindo Tudo quietinho, bem, aprendendo. E aí, meu amigo, boa noite, pelo tudo amor bem? de Deus, rapaz. Tudo bem? Saudade sua, cara. A gente não se vê mais. Pois Temos que é, marcar algo rapaz. aí quando melhorar essa pandemia. Tá difícil, né? Se melhorar, né? Pois Que é é. isso agora. Eu tô quietinho em casa já há 2 semanas quase. Tô convidado, Janas. Peguei o Sério, Covid. cara? Rapaz, mas você tá bem? Tô bem, tive sintomas semana passada, foi brabo, assim, sintomas típicos, Puta. febre, dor no corpo, anosmia, mas já tô melhor, já tô sem sintomas há 4 dias, só tô em isolamento mesmo.
Pô, mas que bom, cara. Que bom que você passou assim bem, né? Agora você tem o que todo mundo quer, né? GG e GM. Pois Agora é, você tá no melhor cenário. mas já estão falando de casos de reinfecção, né, cara? Cara, Já está cada tem os vez mais médicos, comum, cara. eu tenho os colegas médicos que positivo, de novo, PCR positivo, TC vidro fosco, e assim, de Sintomas de novo, novo. É. sintoma de novo, né? Mais brando, né? Mas teve. Complicado. Pois é. Então, eu estava Bom feliz que você tá aí. com as imunoglobulinas, mas elas não são suficientes agora. Não, Mas, mas vai cara, dar certo. eu tava te ouvindo aqui e é sempre um prazer te ouvir, assim. Eu até te agradeço pelas palavras iniciais e pode ter certeza que é recíproco. A gente teve muito pouco contato pessoal, físico, né, Jonathan? Nos vimos talvez 2 Sim. vezes, eu acho, num evento aí Só em evento. lá em Teresópolis e outro no Rio, aqui No na Rio, Ordem exato. Terceira ali, eu acho. E essa empatia, ela foi recíproca, né? A admiração e o respeito, ele é comum e é recíproco. Isso torna esses momentos ainda mais prazerosos, sem dúvida nenhuma. E eu tenho um carinho muito grande por você, pela maneira, sabe? Dá para ver a seriedade, o carinho que você tem, o cuidado com a especialidade. Isso nos aproxima, na verdade, né? Exato, irmão. É igual. Então, assim, muito legal você ter abordado esse assunto. Eu anotei algumas coisas aqui e concordo plenamente com você. Eu falo sempre para eles que não há atalho, né? Não dá para descobrir a roda agora. Já tem um caminho traçado por pessoas que pisaram antes e deixaram marcas. Então, isso é fundamental a seguir. Nós sempre nos apoiamos em alguém, né, em pessoas que nos ajudaram, nos motivaram, pessoas que nos orientaram no início da formação. Eu gostei muito do que você falou em relação, eu não quero polemizar aqui, mas há uma inversão de valores, na minha opinião, hoje. As pessoas estão em busca de seguidores nas redes sociais e muitas vezes não investigam essas pessoas, não vão a fundo, conhecem de ouvir falar ou conhecem de redes sociais. Mas, como você falou, às vezes a pessoa lê um capítulo de um livro, bota uma foto bacana e já vira especialista no assunto, né? Exato, exato. E é muito complicado esses professores de Instagram. Eu não tenho o que falar. Eu já conheci alguns do Instagram, depois tive a oportunidade de ouvir falar e vi que eram pessoas sérias, comprometidas, mas não é o caminho, né, Jonathan? Eu acho que é o que você falou. Eu tive pessoas em quem eu pude me espelhar, o Edelto. Eu sempre falo de um cirurgião que não tinha nada de vida acadêmica, era um cirurgião de hospital, aquele que ia de casa para o hospital, do hospital para casa, e era uma excelente pessoa, me ajudou muito no início da minha formação, que é o Dr. Jorge. Ninguém ouve falar dele, mas para mim ele foi um preceptor incrível, assim, foi aquela pessoa que me botou embaixo do braço. São os que têm mais experiência, né? Me botou embaixo do braço, me ensinou muita coisa que não estão nos livros, assim, coisas que só o dia a dia mesmo de uma pessoa muito experiente. O Henrique Martins, que foi meu professor na UF, depois lá na residência, meus professores da residência. Então, enfim, você precisa de pessoas que você saiba que é sério, profissionais competentes, sérios, que possam te ajudar a subir esses primeiros degraus aí da formação, sem dúvida nenhuma. A minha Você história... foi quando, Bruno? O seu ano? O seu ano que você entrou na UERJ? Eu entrei na UERJ em 2007 e saí em 2010. Já estou no meu R13, então, né, Jonathan? Por essa... É isso aí. Foi 3 anos antes de mim, foi isso aí. Só que eu tentei a prova por 3 anos, né? Eu entrei só no terceiro ano. E é o que você falou, cara. Isso é algo bom para você falar, que o pessoal acha que isso é um absurdo. Não, isso é o comum da UERJ. Isso é o comum. Exatamente. E eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, cara, os anos que eu fiz as provas e a angústia, a decepção de não ter passado. No primeiro ano, Jonathan, eu fiquei empatado com o primeiro colocado, fiquei em segundo. No segundo ano, eu fiquei em segundo, pra você ter uma ideia. Que ódio, né, cara? Assim, foram anos bem difíceis, mas eu sempre falo isso, eu tinha que entrar no terceiro ano, aquele ano foi feito para eu entrar nele, entendeu? Deus já tinha reservado aquilo para mim. Então, eu sempre falo isso também, as pessoas já devem estar cansadas de me ouvir falar, mas acho que nunca é demais. Eu nunca aconselho ninguém a fazer cirurgia,
como você falou, é uma carga horária muito puxada. Você tem que abrir mão de muita coisa, como você falou. São 3 anos de dedicação exclusiva e lá na UERJ a carga horária é muito maior do que a carga horária do papel, né? Você sabe disso. Exato. São quase 12, 13 horas por dia dentro do hospital. E eu acho que não tem fórmula mágica diferente dessa para que você tenha sucesso e realmente dê certo na especialidade. Eu gostei muito que você falou também em relação a mudar a chave, a forma como você aprende na residência, né? É muito diferente da graduação, é muito diferente do que a gente está tendo aqui agora, né? Esse tempo onde o professor separa uma aula para ensinar o caminho. Não é nada disso. A gente costumava brincar lá que era um trem-bala a 300 km por hora e quem entrava tem que entrar nessa velocidade, senão é atropelado. Eu falo que é um TCC por semana. Se você não fizer um TCC por semana, você não sabe o que você está fazendo. É isso aí, assim, vai lá e pede o hemograma pro paciente. O quê? Se você não souber o que é hemograma, já passou o trem, já era. Já era, foi atropelado. Exatamente. Assim, isso é muito importante. Eu tenho até uma história engraçada, cara. Eu conto isso, o pessoal não acredita, né? Eu fui aluno do Paulo José na atualização dele, do Rodrigo, né? Do Alvitos. Naquela atualização lá na Gávea. Flamengo, isso. Saí de Niterói para ir lá, porque, pô, vi o professor Paulo num CIORD, falei, não, eu quero ficar com ele e tal. Aí eu ia prestar prova no ano seguinte, né? Eu acabei a atualização e fui prestar a prova. Rapaz, um aluno que fez, era da mesma faculdade que eu, que fez depois, o cara conseguiu a prova da residência do computador do Rodrigo. Sério, Jânio? Roubou a prova. E me enviou. A prova isso, Jânio? da residência. Eu estudei pela prova e falei, cara, eu não vou fazer a prova. Porque eu vou estar passando por algo que não é correto e, porra, isso não é justo. A minha vida não vai andar se eu fizer isso. Eu não fui fazer a prova. Eu não tinha certeza se seria aquela prova. Eu não fui fazer a prova. E era a prova. Era a prova. Era a Caramba, prova. John. Era a prova. E que ano? Que ano isso? 2010? 2009. Para entrar em 2010. Para entrar em 2010. 2009 para entrar em 2010. E aí eu fui fazer da especialização. Eu lembro até hoje, eu fui fazer da especialização, eu acertei síndrome da fissura e sementoma gigantiforme e errei MPENEM, que valia 2 pontos. Eram 6 questões. Aí rodei ali. Falei, puta, fiquei puto, fiquei triste pra cacete. Eu falei, cara, tem que fazer no ano que vem. O professor Paulo falou, naquela entrevista ele já sabe, né? Você é muito novo, né, menino? Eu tinha 20. Primeira vez que você tá tentando, né? Foi isso. Tipo assim, você é muito novo, né? Dá pra tentar ano que vem. Quando ele falou isso ali, eu falei, não vai ter jeito. Só que, puta, cara, eu tava em crise financeira com meu pai na época, né? Tinha acabado de perder a empresa. Eu falei, cara, meu pai tinha vendido uma empresa, eu tinha o dinheiro contado para fazer a pós. Falei, então, eu tenho que fazer agora. Só que aí no meu ano, acabou do professor Roberto Prado, os servidores não abriu, não tinha prova para fazer. Não tinha opção para fazer. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Ele falou, tem um cara lá de Nova Iguaçu que dá curso. Eu não sabia quem era, Nicolas, não sabia nada. Na época não tinha colégio. O Nicolas Ronce é o Darth Vader? É o Nicolas, o Darth Vader? Não, era o Hernando, o Nicolas era bonzinho. Eu falei, vou fazer, né? Não sei, não tem outra, não tem tempo, vou fazer. Puta, é o que eu falo, né? Assim, eu fiz o foco todo para o UERJ, né? Mas talvez se eu não tivesse feito com o Nicolas, eu não tinha seguido metade do que eu consegui, por ele ter me acolhido, por ter seguido junto, né? Então, aquelas coisas que é o famoso certo por linhas tortas, né? Não tem para onde a gente fugir. Mas é isso aí, John, tá muito bom. Vamos lá. Vou passar para o próximo tópico aqui, que é o tópico da como é que vai ser a nossa formação dentro da especialidade e a rotina, né? Professor. Oi, pode falar, Larissa. Rapidinho, eu fiquei com uma dúvida. Na parte que você falou que é importante no currículo ter apresentação de trabalhos, iniciação científica, importa muito que seja na área de cirurgia ou qualquer área é válido? Não tem muito essa distinção nos editais. Iniciação científica e trabalho. Ninguém vai julgar se o trabalho era de cirurgia bucomaxilo ou era alguma coisa. Claro que se você tem um trabalho só de cirurgia, o cara vai perceber, vai falar assim, ela passou a faculdade toda na endo e agora no final ela vai vir para cirurgia. Mas trabalhos em outras áreas também contam. Não tem essa diferença.
Eu acho que cirurgia, áreas conexas, né, Jonathan? Áreas Cirurgia, conexas principais. patologia, radiologia, anatomia, isso tudo tem um peso maior, Exato. né? O problema é que às vezes o cara vem na estética a faculdade toda, e no final, pô, você nunca gostou, o que que houve? Mudou assim? Bom, Obrigada. Nada, Larissa. Eu separei algumas coisas aqui sobre formação e rotina, né, para a gente discutir. Primeiro, a diferença de residência e especialização, a semana padrão dos cursos, né? O que a gente tem de atividade e de responsabilidade para cada ano, né? Tendo como padrão o pouco que eu vivi. Então, assim, ó, o que a gente tem hoje no Rio de Janeiro para a gente poder discutir? Hoje no Rio, a gente tem como concursos de residência, né? A UERJ sempre foi a mais tradicional e que eu falo que é como todo mundo tem que estudar e o que tem que buscar. O Hospital Federal de Bom Sucesso, a UF, que é no Servidores do Estado, e a UFRJ também tem residência. A residência, né? Ela é um concurso público, que essa residência pode ser vinculada ao MEC, né? Uma residência multiprofissional. Mas, na maioria dos casos, o aluno ou tem uma bolsa, né? Então, a UF tem bolsa, a UERJ tem bolsa, a UFRJ tem bolsa, ou ele não tem o custo de pagar a formação dele, né? Então, por exemplo, no Hospital Federal de Bom Sucesso, não tem bolsa, mas também não tem o custo. São as mesmas atividades de uma pós-graduação. Há muito tempo atrás, você fazia residência, você teria que prestar a prova do Colégio Brasileiro de Cirurgia para registrar o seu título de especialista. Então, como é que era isso? A residência não é uma faculdade, né? O hospital não é uma faculdade, na maioria das vezes, a residência é pelo hospital. Então, o hospital não tinha o poder de te dar um título de especialista. Esse título de especialista ele é dado com uma faculdade vinculada ao nosso conselho, o CFO, né? Então, o aluno saía da residência, prestava uma prova dentro do Colégio Brasileiro de Cirurgia, e aí, se ele fosse aprovado nessa prova, o colégio emitia um contato com o CFO para o aluno se tornar especialista e poder registrar o título de especialista. Isso era ótimo, tá? Isso era ótimo. Contudo, isso era ótimo se o cara da especialização Mandrake, que eu vou chegar lá, fizesse também. Então, o meu sonho é que todo mundo prestasse essa prova para obter o título de especialista. O cara que faz a residência decente e o cara que faz a especialização Mandrake uma vez no mês, né? A Prefeitura do Rio, no ano passado, abriu uma prova. Então, eu tenho grandes amigos que estão à frente dessa residência da Prefeitura do Rio, né? A professora Águida, professor Roberto, professor Gustavo. Então, a Prefeitura do Rio tem um modelo que é o mesmo modelo de uma residência tradicional lá de Recife, que é um processo seletivo único para vários hospitais, né? A ideia é muito boa de rodar em vários hospitais da Prefeitura do Rio, né? Mas, contudo, eu tenho as minhas críticas e eu posso falar as minhas críticas aqui para vocês, porque eu já falei para todos eles que são meus amigos, né? Falo com eles todo dia, estão na minha casa, então, assim, é uma crítica construtiva, tá? O grande problema da residência da Prefeitura do Rio é o sucateamento dos hospitais do ponto de vista de material humano, né? RH. Então, você tem o Lourenço Jorge, muito bom, você tem o Souza, muito bom, mas você tem o Miguel e o Salgado Filho com déficit de RH. Então, entendo, há muitos anos, na verdade, nunca teve concurso para cirurgião bucomaxilo na Prefeitura do Rio. As pessoas eram concursadas como dentistas e iam migrando para bucomaxilo. Então, no ano passado, eu tive uma reunião no CFO, com gente da prefeitura, né, representando o Colégio Brasileiro de Cirurgia, para ver qual era a deficiência de cada especialidade, né? Foi uma reunião para tentar ver os problemas de cada especialidade, de cada área. E aí eu disse que dentro da bucomaxilo a gente não tinha um problema de formação, que tinha grandes centros formadores dentro do Rio de Janeiro, sempre foi assim. Contudo, a gente tem um problema de absorção do especialista. Então, não dá para eu ter um especialista muito bom, que acabou de sair da UERJ, voando, um moleque fenômeno, e dentro do Miguel Couto tem um cirurgião dentista que é apadrinhado político de algum vereador e ele está lá para poder se aposentar com 40 horas, que aí o salário dele vai mais alto, ele se aposenta por 40 horas. Então, do ponto de vista do Colégio Brasileiro de Cirurgia, a gente não concorda que tenha dentista em hospital, ponto. Então, se você não é cirurgião bucomaxilo, você não deveria dar plantão.
Ponto. Muito menos está na rotina. E a gente sabe que tem hospitais que tem gente que não tem formação na rotina operando. E o resultado, muitas vezes, é catastrófico, né? Do ponto de vista legal, a gente não pode afirmar isso. Se o cara é cirurgião dentista, ele pode fazer qualquer coisa desde que ele responda, né? Mas, do ponto de vista moral e de formação e de melhor atendimento para a população, e principalmente para o residente, a gente não deveria ter essa questão. Então, a minha crítica à Prefeitura do Rio, né, e eu já conversei abertamente isso com todos os preceptores, inclusive com o antigo coordenador do odonto, quando ele me perguntou, eu falei, cara, vai ser ótimo, né? No Lourenço e no Souza. No Miguel e no Salgado, você mesmo sabe o que vai acontecer, porque você não tem preceptor. Você tem 1, 2 bucomaxilos em cada serviço. Então, como é que você toca uma residência com 1, 2 bucomaxilos no hospital daquele tamanho? Né? Então, foi prometido um concurso para a Prefeitura do Rio. Quase saiu esse concurso da Prefeitura do Rio esse ano, a pandemia atrasou. A gente espera que saia esse concurso, que entre uma galera mais nova, né, com gás, especialista, e aí resolva esse problema de déficit de RH. Então, essa é a minha crítica à Prefeitura do Rio. Ô, Jonathan, me permita fazer um comentário? Por favor. Eu recém saído da residência, saí em 2010, em 2012, eu fui convidado para participar de um serviço. Eu não vou falar o nome do hospital, nem o nome do chefe, nem o nome dos plantonistas, porque não precisa, né? Mas foi exatamente isso que você falou. Dentro de um serviço que tinham 7 plantonistas, um para cada dia da semana, só eu e mais um éramos especialistas, éramos cirurgiões. Todos os outros, o hospital era gerido por uma OS. Uma OS, e todos os outros eram apadrinhados políticos do diretor do hospital. Nenhum deles bucomaxilo, e nenhum deles, na verdade, com formações em odontologia bem questionável. Então, eu fazia o plantão de sábado, adivinha, o chefe me botou no sábado para segurar a peteca. Segurar a bucha, lógico. Aí vinha de quarta, quinta e sexta plantões sem especialista. Eu chegava no sábado, Jonathan, sem brincadeira, tinham 15 pacientes internados sem indicação nenhuma. A galera não sabia, pegava, internava e deixava. Sábado o Bruno vê. Sábado o Bruno vê. Eu chegava dando alta para todo mundo. O plantão começava com 15 e terminava com 1 ou 2 no máximo. O chefe ficava doido, né? Porque isso representava ou a incompetência dos outros, ou que o serviço não era justificável do ponto de vista de rotina. Exato. Mas eu não tinha compromisso com ele, eu tinha compromisso com o paciente, né? Meu compromisso é com o paciente, eu não vou deixar ninguém internado sem indicação. Mas é só para ilustrar o que você falou, infelizmente isso acontece, né? É um apadrinhamento político que coloca de lado a meritocracia. E isso acontece não só na nossa especialidade, mas em todas as áreas, né, Jonathan? Infelizmente. Na vida, no Brasil. O Brasil é isso, né? O Brasil é isso. E o pessoal, às vezes, pode estar falando assim, pô, Jonathan, mas não tem mal algum você ter um conhecimento e conseguir? Claro que não. Zero problema com isso, tá? Você pode conseguir entrar porque você tem conhecimento e se dá bem e tocar o serviço. Mas olha o problema. Há 2 anos atrás, minto, no ano passado e no ano retrasado, a gente teve óbitos em serviço, óbito dentro da bucomaxilo, por falta de conhecimento técnico. Então, tem uma fratura parasinfisária bilateral, né, que fez obstrução de via aérea e o paciente foi a óbito. Coisa que a gente fala na graduação de ATLS. Filho, puxa, reduz, passa um fio. Pronto, salvou a vida do paciente. Uma fratura simples, parasinfisária bilateral, dá para você manejar no ATLS. O dentista do plantão não sabia, o paciente foi a óbito. Então, a pessoa morreu porque um cara incapaz estava dando plantão. Então, assim, para essa família não tem preço, entendeu? A família não sabe que isso poderia ser resolvido de uma forma muito simples. Então, a gente não pode ser corporativista ao extremo de achar que isso está certo, né? Fora outros óbitos, né, de infecção odontogênica. Entrou a celulite, precisa de drenagem precoce, angina, tem que drenar, está obstruindo via aérea, bota em sala. Não bota em sala. Entrou... Dá antibiótico e manda embora. Né? Antibiótico. No dia seguinte foi a óbito. Então, assim, são coisas que qualquer especialista bem formado sabe, mas que o clínico não sabe, porque a gente vai ver que existe um gap de carga horária absurda. Então, não é o lugar dele. Então, essa é a minha crítica que eu tenho, e os preceptores da residência da Prefeitura do Rio sabem desse problema e estão tentando corrigir. Então, eu acho que vai ser um grande centro formador também daqui a alguns anos.
Ô, Jonathan, mas como é que funciona? Os residentes, eu não sei como é que funciona, a minha dúvida é, os residentes rodam em todos os hospitais ou quem passou em primeiro lugar escolhe um hospital para ele ficar? Essa também é a minha crítica. O residente rodam a cada 4 meses. Então, Isso é assim, ruim, né, Jonathan? é ruim porque 4 meses o cara começou a entender o hospital e saiu. Para mim, o residente é residente do hospital, né? Não dá para ser residente da prefeitura. Exato. Exato. Mas eles também fazem isso para tentar compensar um problema dos outros hospitais, entende? Então, assim, eles estão com a faca no pescoço. Eu acho que vai se resolver, mas eu acho muito ruim, porque eu falei para o Roberto Merengue, falei, Roberto, o cara vai ser R1 a vida toda. Ele fica 4 meses, quando ele entende, ele troca do hospital, ele volta a ser R1. Aí mais 4 meses, ele volta a ser R1. É um problema, né? Mas eu espero que se resolva. John. Oi. Olha, John. Então, inicialmente, né, eu tinha conversado com o Robertinho, não sei se virou desse jeito que você estava falando, que vai ser sempre 4 meses todo ano. Mas inicialmente, quando eu conversei com ele, ele falou que isso seria só no R1, entendeu? Ficar 4 meses cada um, só para conhecer o serviço. E depois passaria 6 meses a cada um, entendeu? Aí, dependendo da ordem que você escolheu para entrar, entendeu? É a ordem que você vai rodar. Entendeu? Já melhora bem. Já melhora bem. Só na R1 que é assim. Mas eu não sei se mudou ou não. Assim, eles estão ajeitando, é um serviço novo, né? Então, assim, eles vão ajustando com o tempo. A grande vantagem da prefeitura é a quantidade de carga horária, a quantidade de vagas, né? Porque são vários hospitais, e a bolsa, que é uma bolsa muito boa. Então, assim, eu acho que é um local que deve ser investido. E eu acho que com o tempo vai se estruturar, porque, como eu falei, o Roberto é um cara muito bom, um cara muito competente, o Gustavo é fantástico, a professora Águida é fantástica. Então, tem mais gente no Souza muito boa, que opera muito. Então, assim, tem gente muito boa. É só questão de ajustar as deficiências que tem dos outros hospitais. Eu acho que isso vai ser rápido. Né? É uma questão de tempo, eu acho também, Jonathan. Tendo pessoas sérias e que com autonomia, né, para poder tocar a residência, acho que isso aí se resolve com o tempo. E o cara que está à frente do processo, né, que não é bucomaxilo, mas que está à frente do processo, que ajudou na implementação, é o professor Paulo André. Ele dá aula comigo na São José. Cara, o Paulo André é um cara iluminado, um cara fora de série, assim. É um cara que você olha assim e fala, puta, esse cara é bom, ele está ali para trabalhar, ele está ali para resolver, está ali para ajudar. Então, assim, ele à frente, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Né? Não só o pessoal técnico, mas ele também dessa parte burocrática, eu tenho certeza que vai andar. Então, estou esperançoso. Bom, especialização em modalidade de residência, né, Jonathan? O que é isso? Na verdade, uma especialização em modalidade de residência, né, é o termo que o Colégio Brasileiro diz para ser uma residência que você não tem a bolsa. Você não tem a bolsa da residência, né? Você tem um mesmo formato, as mesmas obrigações, a mesma carga horária, com uma pequenininha desvantagem que é ter que pagar. Né? Uma vantagem muito pequena, pagar, né? Que problema. Você não pode trabalhar porque você tem que ficar o tempo todo integral ali e ainda tem que pagar. Então, esse tipo de modalidade, ela acaba sendo benéfica para o cara que tem um pai que consegue ajudar, que consegue suprir as necessidades financeiras de cada um, né? Então, a UERJ tem esse tipo de modalidade, a UFRJ tem esse tipo de modalidade, né? Lá na Unifes, onde eu estou, a gente segue esse tipo de modalidade. Confesso que com muito sacrifício, porque eu apanho todo ano para botar 6 alunos por turma, né? E eu só coloco 2. Então, a minha diretora, ela me odeia, né? Me odeia, porque ela quer dinheiro. Eu não quero dinheiro, eu quero que tenha um serviço decente. Então, isso, do ponto de vista de uma instituição que não é privada, tá? A Unifes não é privada, a Unifes é uma fundação. Aquilo ali não é para dar lucro, mas eu nunca vi tanto interesse em dinheiro como esses caras, mesmo sem poder ter lucro, né? Então, é muito complicado, apanho muito. E na São José, a gente também tem um curso. Eu não participo desse curso da São José, mas que é uma especialização com um pouco de carga horária menor, né? Não tão no modelo de residente, com uma carga horária abaixo de 8.000 horas. Então, essas são as opções que o aluno do Rio de Janeiro tem. Jonathan, eu não tenho filho, né? Eu não posso ir para outro estado. Putz, aí o leque se abre, você tem excelentes cursos em São Paulo, você tem residências tradicionais no Recife, como eu já falei, Ceará, e aí você consegue abrir. No Rio, as opções que a gente tem hoje, né, são essas, né? Deixa eu só trocar aqui.
Bom, essa é uma nota de esclarecimento do Colégio Brasileiro de Cirurgia, né, de como deve ser a formação. Isso é direto do documento que foi feito. Como é que foi feito esse documento? Esse documento não foi feito à base do achismo. Esse documento, cirurgiões bucomaxilofaciais, né, professores que já dão residência há mais de 30 anos, que fizeram a especialidade, fizeram uma comissão para dizer como tem que formar um especialista. Então, assim, pessoal, eles não decidiram 8.000 horas à toa, 60 horas semanais à toa. É porque tem que ser assim. Então, entendam, a gente está cobrindo uma deficiência aqui no Brasil. Todo lugar do mundo é dupla formação. Nós não somos dupla formação. O que a gente tem para compensar essa falta de base, essa necessidade técnica, é realmente jogar nossa carga horária lá em cima. Então, como eu falei no início, a carga horária do odonto é 4, 5 mil horas. Em 4, 5 anos. 4 anos e meio, né? Não tem mais 5 anos. A carga horária da buco vai ser pelo menos 8.000 em 3 anos. Então, é óbvio que você vai sofrer muito mais. Óbvio que você vai se sacrificar muito mais. Então, às vezes eu vejo o aluno, pô, professor, eu quero fazer buco. Mas a faculdade está tão puxada, está tão difícil, está tão sofrido. Cara, você está sofrendo na faculdade, na buco você vai se suicidar, porque não tem como. Porque é muito mais puxado, é muito mais sofrido. E na faculdade o professor hoje pede por favor, né? Te cobra, te orienta. Na bucomaxilo o professor não vai pedir por favor, ele vai te dar com um chicote ou o trem-bala te pega, né? Eu vou usar do trem-bala agora também. Perdão, deixa eu voltar aqui que eu passei um a mais. Então, o que eles viram, né? Eles viram uma padronização. Isso foi feita uma padronização lá do colégio para que todas as especializações ou residências fizessem da mesma forma. Isso seria o ideal. Seria ótimo. O problema é que isso não acontece por uma coisa chamada CFO/MEC. Então, para o MEC, ele não consegue entender que o bucomaxilo precisa de toda essa carga horária. Antigamente, bastava 1.200 horas, o cara podia ser bucomaxilo. Então, o que acontecia? O cara pegava, o meu interesse não é em formar, o meu interesse não é em manter o meu serviço funcionando em ciência, o meu interesse é ganhar dinheiro. Então, eu vou botar 12 alunos, né? E os caras vão vir aqui só no final de semana, para eu trabalhar pouco e ganhar muito. Ah, mas e operar, ver pré, pós-operatório? Não, isso é besteira. É uma venda de título. Então, eu falo que é o curso caça-níquel, né? Isso melhorou. Melhorou a ponto do CFO aumentar a necessidade de carga horária para bucomaxilo, passou para 3.000, né? Mas ainda é muito pouco, 3.000, né? O ideal seria que todo mundo cumprisse as 60 horas, né? Para poder trabalhar em paz, para poder formar bem. Então, como tem que ser o modelo em resumo? Ele tem que ser integral com dedicação exclusiva. Então, pô, Jonathan, não dá para eu trabalhar? Não dá, cara. Não dá para trabalhar, você tem atividade todo dia, sua vida vai ser um caos, né? Vai cair cabelo, vai engordar ou vai emagrecer, né? Sua esposa vai brigar com você, seu marido vai brigar com você, mas faz parte, não tem milagre. Então, entendam, você tem que cumprir a deficiência da dupla formação e entender que é um trabalho completamente diferente do que você viu dentro da odonto. Na odonto você viu uma parte da bucomaxilo que é a cirurgia oral. Então, você vai abrir um mundo que é entender como é que se anda dentro do hospital, como é que conversa com as especialidades médicas, entender como é que conversa com a enfermagem, aprender com o técnico de enfermagem, com o técnico de radiologia, com o maqueiro você vai aprender. Até isso você precisa entender, né? Então, você vai viver no hospital para cumprir uma deficiência que você não teve na graduação. Por isso das 8.000 horas, por isso dos 3 anos, por isso da dedicação exclusiva. E o ideal é que você tenha acesso a tudo dentro da especialidade, né? O ideal é que você tenha acesso a trauma, a atendimento de emergência, a cirurgia ortognática, a patologia, a cirurgia da TM, a reconstrução. Né? A gente sabe que nem sempre você consegue ofertar tudo dentro de um serviço de um hospital, mas o ideal, preconizado para o colégio, é que o serviço tenha acesso a tudo. Se você não tem acesso a tudo, você tem que buscar parceiros para esses estudantes conseguirem compensar. Esse parceiro pode ser a cirurgia privada do seu professor, pode ser uma outra residência que você tem um colega e aí você manda ele para assistir uma cirurgia que não tem no seu serviço, né? Mas essa necessidade precisa ser sanada. Vou dar um exemplo aqui de como a gente faz lá na Unifeso, né? Só para vocês poderem entender. A rotina começa às 7h30 da manhã, então segunda-feira a gente tem um ambulatório, ao mesmo tempo que tem ambulatório a gente tem centro cirúrgico do hospital, então a equipe é dividida, são só 6. Então é uma correria, uma loucura. Então ao mesmo tempo que tem centro cirúrgico lá, tem centro cirúrgico fora,
ou com o Nicolas, ou com o professor Fernando Lima, ou com o professor Silvio. Então, tem sempre um. Então, na verdade, em vez de ter 6 em Teresópolis, nunca tem 6, tem só 5, para tocar 2 atividades ao mesmo tempo. Então, quando acaba essa rotina, no período da tarde, tem um round, né, passar a visita no hospital, ver o que tem internado, fazer planejamento cirúrgico. E quando acaba isso, o R1 vai para a graduação fazer cirurgia oral na clínica da graduação. O R2 e o R3 está planejando o caso da reunião clínica que vai operar na outra semana, né, ao longo da semana. De noite, tem a clínica da especialização, que é dente incluso, remover barra, cisto, coisa que dá para tocar com anestesia local. E, ao mesmo tempo, ao longo disso aqui, está rodando um sobreaviso. Então, o cara está no ambulatório, mas chamou no sobreaviso, ele tem que ir para o sobreaviso. Loucura. Terça, continua a cirurgia na graduação, mais metade da equipe passando visita e fazendo round de novo. De tarde, tem a reunião clínica, que é pré, pós-operatório, seminário. Então, é outra coisa que vocês têm que entender. Não tem aula teórica. Eu não dou aula teórica. Ninguém dá aula teórica. A gente dá aula teórica quando a gente explora algum professor convidado. Mas a gente parar para dar aula teórica, a gente não dá. Ah, porque vocês são preguiçosos? Né? Não é isso. É porque existe uma pirâmide de evidência de conhecimento. Então, a forma que o cara aprende mais é quando ele tem que ensinar. Porque para ensinar, ele teve que ler o livro, ele teve que ler o artigo, ele teve que formatar na cabeça dele alguma forma, né, algum método para ele passar isso. Ele vai ter que treinar verbalizando, ele vai ter que produzir o conteúdo digital para apresentação, PowerPoint. Então, essa é a melhor forma do cara aprender. Se eu passar só a minha visão para aquilo, o cara não vai ler 10 artigos para escolher um. Ele vai escolher o que eu sugeri. Né? Quando eu não falo nada, ele tem que ler todos os 10 para poder chegar à conclusão. Então, realmente, é o que eu brinco, é um TCC por semana. Se o seu TCC está difícil, você vai ter que fazer um por semana. Por semana não, porque o seminário é alternado, é um a cada 15 dias. Né? E aí, quando acaba 4h30, eu ainda fico lá com o planejamento de ortognática, né? Tanto do lado do serviço quanto o de fora, no planejamento do software, que é muito bom, o Bruno deve conhecer, que é o Nemocrack, né? Brincadeiras à parte. Eu gosto do Nemotec, né? Dá para trabalhar bem. E continuo sobre aviso. Quarta, continua com aula teórica, e às vezes a gente coloca algum professor convidado, mas tem cirurgia normalmente lá no Rio, e agora quarta os alunos rodam comigo em cirurgia em Magé, que é o outro hospital que eu trabalho, que eu consegui eles colocarem. Quinta tem outro centro cirúrgico, outro ambulatório, continuo sobre aviso. Sexta tem outro centro cirúrgico, e o tempo de tutoria é o turno que o cara tem para montar a aula dele. Então, isso foi outra coisa que eu conversei com o professor Nicolas, né? Então, assim, às vezes eu não consigo pegar dentro do meu curso o cara tão comprometido com o conteúdo teórico, né? Tão base teórica. Porque, às vezes, o cara top, ele já passou na UERJ, ele já passou no bolso, né? Mas, ainda assim, é um cara bom. Então, a gente conseguiu colocar uma grade que é a grade obrigatória. Tipo assim, ó, esse horário aqui é o horário para você estar dentro da biblioteca. Ah, John, então eu quero fazer o meu trabalho de casa. Zero problema. Se o seu trabalho vier bom, zero problema. Se o trabalho vier ruim, você vai vir para a biblioteca e vai ter um ponto aqui. É o horário para o cara sentar, abrir o livro, abrir o computador, montar o seminário, montar as coisas. Então, a gente acabou deixando um horário fixo para o cara poder estudar, né? Mas foi uma forma que a gente adaptou para tentar corrigir. No final de semana, continua o sobreaviso. Então, assim, tem atividade todo dia, não tem grade para o cara trabalhar. Não tem grade para o cara trabalhar e praticamente todo o curso é assim, né? É muito ruim. Eu coloquei algo que é o outro ponto, né? Então, assim, eu falei que minha diretora... Opa, perdão, passei aqui de novo. Eu falei que minha diretora me odeia, e é verdade, ela me odeia. Cada reunião é uma discussão danada, porque ela não consegue entender se eu tenho 12 vagas, por que eu só tenho 50% de alunos, né? 6, né? 2R1, 2R2, 2R3. E é muito simples, porque eu tenho 3 dias de centro cirúrgico. Pronto. Se eu tenho 3 turnos de centro cirúrgico, eu só quero 2 alunos para o cara operar. Porra, muito, né? Fora o centro cirúrgico externo. Se eu botar 6 alunos, o cara vai operar a cada 15 dias, porra. Não tem sentido, né? Então, o foco tem que ser na formação e no serviço, o que eu ganho. O que eu ganho é que meus casos estão todos documentados. Qual é a melhor coisa da residência? Eu tenho todos os casos. Pré, trans, pós, 6 meses, porque eu obrigo eles a documentar. Esse é meu pagamento, né? E às vezes ainda assim eu não recebo, que perde o caso, some, eu tenho que ficar em cima.
Mas não é questão de dinheiro, né? Pós-bucomaxila não dá dinheiro. Isso não existe. Se o cara está ganhando dinheiro com pós-bucomaxila, ele está fazendo errado. Jonathan, Oi. posso fazer um comentário aí? Já que você Por favor. me deu essa liberdade? Tem que ser assim, tem que ser nessa discussão, que funciona muito melhor. Eu já saí da residência tem 10 anos, né? E hoje eu não sou preceptor de nenhuma residência. Mas só para contextualizar um pouquinho como foi na minha época da UERJ, talvez hoje não seja tão... Volta o slide anterior, Jonathan, só para eu ir me baseando nessa agenda semanal que você fez aí para a residência essa é para a residência de Teresópolis, não é isso? Quem são os preceptores lá hoje? Quem são os preceptores lá hoje, Jonathan? Você? Hoje sou eu, o professor Sidney, que é o chefe do serviço lá de Terê, que já está lá há muitos anos, né? O Rodrigo, que foi meu colega da residência, e aí a gente tem alguns professores que ajudam fora de Terê. O Fernando Lima, os alunos rodam com ele, né? O professor Fernando, que é o chefe dos servidores, e o Silvio, o professor Silvio de Moraes, que ele fica com os alunos lá na ordem terceira. O Nicolas só em cirurgia privada, o Nicolas abandonou serviço público, só em ortognática privada, que é o que ele faz hoje. Então roda esse grupo, né? Os fixos eu, Rodrigo e Sidney. No ano que vem o Silvio está subindo oficialmente. Ele prestou o concurso lá para a FES, foi aprovado, e o Rodrigo diminuiu a carga horária dele na universidade. Então o Silvio já vai subir oficialmente, deve compor o grupo oficialmente. Legal. Lá na UERJ, eu não sei como é que está exatamente hoje, Jonathan, mas eu vou arriscar aqui alguma coisa. Eu acho que são 3 dias de centro cirúrgico, possivelmente com 6 cirurgias por semana. Segunda-feira é um dia dedicado ao centro cirúrgico, não tem ambulatório, os residentes ficam todos envolvidos na rotina do centro cirúrgico. Na minha época eram 4 por ano, hoje são 3, justamente com essa mesma justificativa que você usou. A UERJ sempre teve um movimento muito grande de cirurgia, Sim, né? Um serviço muito bem absurdo. estabelecido, mas ainda assim reduziu de 4 para 3 por ano, justamente por conta dessa necessidade dos residentes operarem mais. No meu, lá, você deve explicar um pouquinho isso mais à frente, mas só o R3 que opera, de fato, no centro cirúrgico, né? O R2 entra como auxiliar e o R1 como instrumentador. E aí eu vou falar da minha experiência. Eu lembro perfeitamente, eu fiz 63 cirurgias, se eu não me engano, no meu R3 no Pedro Ernesto, e 20 e poucas, aproximadamente 30 cirurgias fora do Pedro Ernesto, junto com os staffs em cirurgias da clínica privada. Pô, é um número absurdo, né? Excelente. E na terça, quarta e quinta ocorrem os ambulatórios dos diferentes staffs, né? E quando tem centro cirúrgico nesses dias, divide a equipe, vai o R3, o R2 e o R1 para o centro cirúrgico, o restante fica no ambulatório. E as cirurgias orais começam depois que termina o ambulatório, né? O pré- e pós-operatório. A partir de 3, 4 horas da tarde começam as cirurgias orais no próprio ambulatório da Buco lá. Aí cada R1 marca aí 2, 3 pacientes por dia, então é uma rotina de cirurgia muito grande também. Só para ter uma ideia, lá tinha a reunião do serviço que ocorria uma vez por mês, quinta-feira. A rotina do serviço sempre começa às 7 horas, 8 horas da manhã, oficialmente às 8, mas as reuniões clínicas começavam às 7 horas da manhã, de 7 às 8, para não atrapalhar o ambulatório, assim como os seminários. Então, esse tempo que vocês separam para o residente fazer a tutoria, né, que vocês chamam de tutoria, nós não tínhamos. Então, muitas vezes, nós passávamos a madrugada estudando. Era assim, vai ter seminário amanhã de trauma, de fraturas de mandíbula. Quem vai dar o seminário? R3 tal e staff tal. Só que era assim, era um seminário de arguição, né? É uma sabatina, na verdade. Sabatina. O R3 perguntava para o R1, se o R1 soubesse o outro R1 e assim sucessivamente. Então, muitas vezes a gente passava a madrugada estudando. Quando acabava as cirurgias, 8, 9 horas da noite, pedíamos um lanche no ambulatório e ficava até 3, 4 horas da manhã estudando para a sessão clínica e para o seminário no dia seguinte. E eu acho isso muito legal, né? Isso, você poder ter um tempo para estudar, preparar material, é algo que eu hoje valorizo muito, né? Num esquema de residência. Embora
eu também entenda que a residência, o objetivo principal do aluno ali é operar, né? Fazer cirurgia, botar a mão na massa. E essa bagagem teórica, como você falou no início, ela já deve estar presente, né, no aluno, né? O grande problema que eu tive quando eu fui para lá era exatamente essa, tipo assim, puta, cara, eu sou a última opção, plena consciência disso, porque, cara, o meu aluno, primeiro, ele tem que ter dinheiro para pagar o curso. Segundo, ele tem que ter dinheiro para morar em Teresópolis, pô, que fica mais caro ainda. Então, assim, é difícil. Então, eu arrumar um cara que tenha dinheiro para pagar um curso, dinheiro para morar em Teresópolis, e que ainda seja bom para cacete, às vezes essa conta é difícil de fechar. Então, eu prefiro, às vezes, pegar um cara que é bom, não é fora da curva, mas é um cara bom, né? E aí eu dou um tempo para ele. Fala, cara, então, você é bom. Se você tiver esse tempinho aqui e fizer isso, você vai ser ainda melhor. Foi a forma que eu resolvi um problema do que eu tenho na mão para trabalhar. Né? Talvez se eu tivesse os caras que passam na UERJ, puta, aí é mais fácil. Porque o cara já vem pronto, fala, irmão, para amanhã é isso. Para amanhã é isso, para amanhã tá pronto. Se eu fizer com alguns dos meus, eu falo, então, para amanhã é isso, fala, puta, professor, caiu um OVNI lá em casa, aí não deu. Eu vou falar o quê? Eu vou ficar sem conteúdo. São os problemas da geração. Eu tenho certeza que se o professor Paulo, o professor Henrique, falar assim, olha, Bruno, amanhã vai ter essa cirurgia aqui, tá? Você vai passar a noite até entender para poder chegar. Como eu fazia. Eu falava, cara, eu tenho que saber tudo. Porque se o cara me perguntar alguma coisa e eu não souber, ou ele vai me tirar de campo, ou eu vou passar vergonha. Eu não posso passar vergonha. Né? Então, assim, hoje, se o cara não souber, professor, não sei o que é, me conta aí. Ele te joga para você, né? É isso mesmo. Que figura. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Bom, da rotina, né, pessoal, o que faz um R1, um R2, um R3, né? Bom, o R1, ele acaba tendo a maior carga horária de plantão ou de sobreaviso, né? O cara que fica mais preso dentro do hospital para aprender a andar no hospital. Seminário normalmente de 15 dias. Faz cirurgia oral ambulatorial, entende como é que funciona o ambiente hospitalar e faz a burocracia do serviço. O que é burocracia? Burocracia é papel. É descrição, é evolução, é prescrição, tudo o R1 tem que fazer, que ele tem que entender a burocracia do hospital, aprender a andar no hospital. Parece simples, mas é difícil demais. É difícil demais, porque vira e mexe a gente tem problema de evolução errada. Então, a gente dá seminário, explica como faz a evolução, bota lá o método científico, tem que seguir o SOP, tal, e o cara, desvirtua e faz aquelas evoluções problemáticas. Né? Então, agora como é que eu resolvi esse problema? Durante a apresentação do caso que vai ser operado, o R3 apresenta o caso que vai ser operado. O R1 apresenta o que fez de prescrição enquanto o cara está internado. E quando ele apresenta o pós, o R1 me apresenta a descrição cirúrgica, né? A ficha de evolução pós, a prescrição pós, folha de sala. Então, eu amarro, que, tipo assim, eu vou ver. Se ele fizer merda, eu vou conseguir ver. Isso foi algo que eu consegui fazer esse ano. Então, o R1 opera cirurgia oral, ponto. Bom, o R2 opera alguma coisa em centro cirúrgico. Nariz, arco, fratura de nariz, fratura de arco isolada, né? E algumas lesões, curetagem de cisto, algumas coisas pequenas assim, dente em centro cirúrgico, o R2 faz. O R2 é a prioridade para cirurgia externa. Então, vai ter uma ortognática com o Nicolas, né? Vai o R2. Vai ter algum procedimento com o professor Fernando, vai o R2. Semana passada teve uma cirurgia de 12 horas com o Silvio, aquelas loucuras que o Silvio adora, daquelas reconstruções, né, de panfacial. Aí foi o R2 lá, quase infartou lá operando com o Silvio. Então, fica a prioridade para o cara da cirurgia externa, que vai lá, o professor às vezes deixa ele fazer um acesso, deixa fazer alguma coisa, ele já vai começando a rodar, né? E o R3 não tem jeito, o R3 não vai para a cirurgia externa, a não ser que ele queira ir, por conta de volume de ortognática, que a gente não tem tanto, o nosso acordo lá do hospital é uma ortognática por mês. Esse é o acordo que eu tenho por causa do trauma. Esse ano, praticamente, eu fiz uma ortognática por causa da pandemia e por conta de leito de Covid, né? O que salvou os meninos foi justamente a cirurgia externa que conseguiu voltar. Então, pelo volume do Fernando, pelo volume do Nicolas, eles conseguiram rodar. Então, o R3 só vai em cirurgia externa se ele quiser, se for algo muito diferente, né? Na época que eu fiz essa apresentação no ano passado, o R3 estava fora do seminário. Eu tive péssima experiência com o R3 fora do seminário. Esse ano, os R3 já fizeram o seminário de novo, né? Voltei atrás. O R3 fica na prioridade dos planejamentos virtuais e continua fazendo cirurgia oral.
Puta, John, tu R3 faz cirurgia oral? Faz, porque cirurgia oral é o carro-chefe do cirurgião, o Bruno, né, sabe disso, e essa frase que eu vou falar pode chocar para vocês. Cirurgia oral bem feita é muito difícil de achar quem faça. Muito difícil de achar quem faça. Então, você vê o cara que faz trauma, faz um monte de coisa, opera a mandíbula, que é excelente, né? A incisão do siso ele faz errado. E o siso é o que vai pagar as contas, é o maior volume de procedimento. Então, operar cirurgia oral bem operado é muito difícil. Por isso que eu cobro tanto isso deles de cirurgia oral e não deixo ninguém tentar dar migué, né? Bom, quais são as consequências, né, do ponto de vista das suas escolhas, né? Eu posso dizer o seguinte, diferente da faculdade, que na faculdade você consegue correr atrás por fora, fazer estágio, compensar, na residência vai ser quase impossível você conseguir fazer isso. Então, se você escolheu fazer uma residência que esteja aquém do padrão, cara, você vai arcar com isso praticamente o resto da sua vida. E a cirurgia bucomaxilofacial, né, é um serpentário. É a melhor opção, melhor frase, né? Então, ninguém quer ajudar muita gente, não, né? Assim, hoje a gente tenta mudar isso, a gente tenta trazer todo mundo para ser um grupo. Mas recém-saído da residência, então imagina, né? Você fez a residência, né, nos servidores, com o professor Rafael, o professor Fernando, né? Não sou eu que vou te chamar para trabalhar comigo ou para operar comigo, porque eu tenho os meus que ficaram ali, né? Que eu formei. Então você acaba seguindo os passos do grupo que você entrou. Então você entrou dentro daquele grupo, né? E você vai seguir dentro daquele grupo. Então a brincadeira que eu faço é qual é o time que você joga, né? Você tem que escolher qual é o time que você vai jogar. Não, eu quero jogar no Flamengo, bicho. Então faça igual o Bruno. Você fez o primeiro ano, caraca, não deu, faz o segundo, faz até entrar para você jogar em time grande, né? Agora tipo, vou fazer em qualquer lugar. Vou fazer em São Paulo. Depois eu dou um jeito. Não tem como. Depois dá um jeito, não tem como. A não ser que você tenha filho, né? Seja filho de alguém, sobrinho de algum grande cirurgião que ele vai te adotar e você vai aprender com ele por fora. Mas na maioria das vezes não é assim. Então a sua escolha onde você vai fazer a residência acaba definindo muito o que você vai ser, né? Porque não dá muito para corrigir esses problemas lá na frente, né? Então pensem bem. Então, às vezes o caminho mais fácil, mas eu passei nessa aqui em São Paulo, né? Eu posso falar, tá gravando, mas eu não tenho o menor problema em falar isso, tá? Então, assim, eu via isso no Nicolas e todo ano em Teresópolis eu tenho essa porra. O cara que fez em São Paulo, né? Vou dar o nome da instituição, a São Leopoldo Mandic, e o cara tenta transferir. Aí a gente fala, não tem transferência. Aí o cara fala, então, eu vou fazer de novo, começar o R1 de novo. Porque o cara ficou um ano num curso desse que ele chega depois de um ano e fala, realmente isso aqui não vai funcionar. E eu cito o nome porque é sacanagem não citar com os alunos, e o colégio já mandou N ofícios, já tentou N coisas pro cara, tipo assim, cara, faz o negócio direito, tenta as coisas, né? E isso é assim desde a minha época de residência, 10 anos atrás com o Nicolas, e continua assim até hoje. Então, é muito problemático do ponto de vista esses cursos que a gente chama de curso caça-níquel, que é o curso de 15 dias, curso mensal, isso não pode existir. Então, se você escolheu prestar um curso desse, arque com as consequências depois. Ponto. Né? Uma coisa que é... Oi, Bruno. Desculpa te interromper, posso dar uma palavrinha rapidinho? Por favor, deve. Primeiro passa esse slide, porque ninguém merece ficar olhando essa coisa horrorosa na tela. Eu sabia que você ia falar. E não gostei dessa analogia em relação a time grande, Flamengo. As coisas não são bem assim. Então, só queria fazer esse comentário. Mas, brincadeiras à parte, a gente está recebendo lá no CETAC, né? O CETAC funciona dentro da UERJ e até esse ano não tinha vínculo com a residência do Pedro Ernesto, do professor Paulo. Puta, que era uma pena, né? Era uma pena. Esse ano a gente conseguiu, graças ao professor Maurício Andrade, que fez o link aí, e as coisas voltaram a acontecer dessa forma. Houve uma integração e os residentes estão rodando conosco lá. E eu posso falar isso, acho que não tem problema nenhum, embora esteja gravando. Existem hoje lá no CETAC um outro colega já formado do Maxilo que está fazendo um estágio conosco.
Eu não sei nem se é esse o caso, mas ele fez uma residência em São Paulo, não foi essa que você falou, não foi da São Leopoldo, foi uma outra residência e que não teve uma formação suficiente para ele, né? Ele falou que fez uma formação 90% em trauma e você vê claramente que ele não tem conhecimento em outras áreas da cirurgia. Acaba tão diferindo ampla, né? um pouco, né? Acaba assim, puta, ele está compensando uma área. Aí ok, né? Aí tudo bem. Exatamente. E tem um outro que está no R2 agora lá do Pedro Ernesto, que já é especialista, já fez a residência lá no Sul e prestou a residência novamente para o Pedro Ernesto porque teve uma formação deficitária. Então, assim, ele está fazendo a residência 2 vezes. Isso é algo Esse cara eu bato importante, palma. né? Esse cara, assim, eu bato palma que ele viu a merda que ele fez e está corrigindo. Então, assim, cara, pô, total mérito, né? Baixou a bola, viu que ia dar errado e tá eu acho corrigindo. isso. O momento de você escolher, né, o time que você vai jogar é muito importante, né, Jonathan? E a gente pode fazer isso, né? Muitas vezes a gente não tem condições de escolher. Como você, né? Era um momento único da sua vida e você não teve opção. Beleza, mas você correu atrás. Agora, quem tem a opção, né, Jonathan, de escolher e se puder esperar 1, 2, 3 anos para fazer uma formação mais sólida é muito importante. A UERJ hoje, ela não tem uma formação, não tem emergência porta aberta, por exemplo, não tem um trauma tão forte, mas é tão intensa a formação e você tem preceptores tão bons que te capacitam. Eu sempre falo isso. Eu operei, sei lá, 70% do meu volume foi em ortognática na minha residência. Eu saí da residência, a primeira cirurgia que eu fiz foi um trauma, uma sequela de trauma, de fratura bilateral de côndilo, uma fratura de corpo bilateral, que eu fiz uma cervicotomia e tratei a fratura do paciente, sem ter tido nenhuma cirurgia como essa na residência. Se a sua base for sólida, exatamente, se a sua base for sólida e você se dedicar, embora você nunca tenha feito aquela cirurgia na prática, se você tem a base de anatomia, de cirurgia, de farmacologia, e você tem a vivência hospitalar, você consegue fazer uma boa especialidade, embora não tenha vivido todas as cadeiras da especialidade, vamos dizer assim, né? É o que eu penso. Então, assim, o meu caso é engraçado, né, cara? Porque eu falo assim, puta, cara, eu dei muita sorte, eu tenho que agradecer a Deus, porque a minha era a primeira turma. O Nicolas estava migrando de faculdade, a minha era a primeira turma, então não tinha R2. Então eu operei desde o R1. Então até nisso, puta, eu dei sorte. Falei, caraca, meu irmão, era para eu operar só no R3. No R3 eu era staff do hospital, eu tinha um dia de rotina para mim, porque o Nicolas saiu, foi para a UF e pegou uma vaga e ele me deu. Então, assim, eu dei sorte, mas nem sempre você dá sorte assim, entende? Eu podia ter me ferrado, eu podia ter caído no curso de um cara que eu não conhecia, porque eu não conhecia o Nicolas na época. Depois que eu passei, um professor da faculdade falou, não, cara, o cara é bom, é o novo presidente do colégio, lá tem muito trauma, vai aprender, depois você corre atrás. Foi sorte. Então, assim, eu falo por experiência própria, escolha bem. Escolha bem. Talvez, na minha época, se não tivesse essa do Nicolas, né, eu deveria ter parado, trabalhado, até entrar numa gratuita, né? Ou esperado abrir de novo o Bom Sucesso, esperado abrir de novo os servidores. Então, tenham paciência, né? Não se afobem. E fala assim, eu sou velho. Pô, eu tive um colega que fez Book Maxilo com 40 e tantos anos. Não tem. Se é o que você quer, uma hora você vai conseguir, entendeu? Então, não se desesperem, não. Eu não conheço, Jonathan, as residências hoje do Rio, com exceção da UERJ, que é a que eu tenho mais proximidade. Eu coloco muito fé na sua, lá em Teresópolis, por conhecer vocês. Obrigado. Só isso. Eu até falei para as meninas que me acompanham que deveriam conhecer o seu serviço. Sim. E também gosto muito, assim, simpatizo com a residência da UFES/servidores por conta do Rafael Seabra, que é louco, né? É um cara de difícil relacionamento. Eu falo isso para ele, então é meu amigo, então, mas é um cara muito bom tecnicamente, é um cara que eu aprendi muito na residência. É um cara muito sério. Eu sou fã do Rafael, né? Das aulas dele, dos casos dele, desde a época que eu era residente. Então, assim, o Rafael pode ser louco, pode ser tudo o que a gente sabe, mas não tem o que criticar, porque ele é muito bom. Não tem, eu falo muito isso. bom. Você pode até não gostar dele, mas ele é muito bom. Não Sem tem brincadeira, Jonathan, eu tive vários professores no centro cirúrgico, né? E o Rafael, para mim, foi com exceção do Paulo, que para mim é o concurso, nunca vi uma pessoa tão professor como o Paulo Medeiros no centro cirúrgico, mas o Seabra é um cara com uma técnica, uma habilidade manual, opera com as duas mãos, é bizarro, cara. É bizarro.
São os caras diferenciados, né? Os servidores é muito bom. Os servidores é que o Vladimir não tá, mas agora ele estava de diretor. Mas, pô, tinha o Vladimir, Fernando e Rafael. Vai reclamar de quê? Não tem como reclamar. Então, a equipe que tá conta muito, né? Então, assim, você pode até reclamar de qualquer coisa, mas, cara, você sabe que quando você entrar no centro cirúrgico com um cara desse, tu vai aprender. Não tem como não aprender. Né? Agora, só aproveitando isso, John, você acha fundamental aqueles que desejam fazer cirurgia conhecer o serviço que eles pretendem ingressar, fazer uma imersão, um estágio? Os serviços hoje oferecem isso no Rio, você sabe me dizer, não? Eu acho, não oferece um estágio full, né? Por exemplo, os que eu conheço, Bom Sucesso. Bom Sucesso, você é obrigatório fazer o estágio. Então, assim, eu quero entrar no Bom Sucesso. Se você não fizer o estágio, que só pode ser feito com profissionais, né? O estágio profissional formado, não pode fazer com um acadêmico, você acaba não entrando, é meio que um pré-requisito. Lá em Terê pode ir. Na Prefeitura do Rio, eu acho que você não consegue acompanhar a rotina, mas é porque está no início ainda. Na UERJ eu não sei como é que está, você deve saber mais do que eu, e no Fundão eu acho que você consegue acompanhar também. Eu acho fundamental para você entender o que aquele serviço te oferece. Então, assim, e não em um só, né? Porque se você vai em um só, você não tem referência. Você vai achar, putz, isso aqui é muito legal, o cara opera e tal, ótimo. Então, roda em todos. Roda em todos os serviços. E vejam o que dá, o que não dá. Tipo assim, eu estou fazendo o que o Jonathan falou, o protocolo UERJ, mas eu não consegui passar na UERJ. Pô, deu a UF? Caraca, lá é muito bom, entendeu? Não deu a UF, deu a Prefeitura do Rio. Se ajustem, né? Eu falo, por exemplo, no ano passado teve um problema de grade, não sei se você soube, que era a prova da Prefeitura do Rio foi no dia da prova de servidores. A prova da Prefeitura do Rio foi no mesmo dia da prova de servidores, uma sacanagem. E aí eu tinha 2 alunas, a Gabi, né, que passou em primeiro, que foi me orientando lá de Terê, que passou em primeiro na Prefeitura do Rio, e a Larissa, que é aluna da UF, que acompanha a gente no colégio, né, a estagiária do Ricardo há muito tempo, do Silvio e tal. E aí as duas perguntaram, pô, o que eu faço, o que eu não faço? Para as duas eu falei a mesma coisa, eu falei, faça nos servidores. Falei a mesma coisa para as duas. Aí elas falaram assim, puta, mas a Prefeitura do Rio tem mais vaga, vai ser mais fácil, servidores é mais difícil. Eu falei, cara, faça dos servidores, que é mais tradicional, que, puta, a Prefeitura está engatinhando e tal. E eu falei para as duas, cara, vocês têm capacidade de passar, vocês vão passar. Pô, a Larissa passou em primeiro na da UF e a Gabi não fez de servidores. Acabou passando primeiro nos servidores, na Prefeitura, né? Mas do ponto de vista de quem vai aproveitar mais, né, eu não sei, não tem como a gente responder. Aí depende do desempenho do aluno, depende do que o hospital oferece, cada um vai seguir o seu rumo. Eu espero que isso não aconteça mais, mas olha o problema que os estudantes de ter que escolher qual prova vai fazer. Difícil, né? Muito difícil. Bom, estamos entrando em 19h45. Eu tinha uns casos aqui, mas eu vou até pular os casos. E, pô, foi muito melhor a discussão, né? Muito melhor a discussão. Então, só para a gente poder concluir, eu não acabar com a sexta-feira de vocês e a gente poder abrir para a pergunta dos alunos, né? Do que a gente pensa, eu acho que vale muito mais. Eu posso dizer o seguinte, né? Dentro da cirurgia bucomaxilo, você tem que ser um cara insatisfeito, né? Porém, grato com as coisas que você acontece. Então, assim, o cirurgião que ele é acomodado, o cirurgião que acha que está tudo bom, ele não evolui, cara. Então, a cirurgia nunca tá bom. O residente lá fala isso para mim. O John tá reclamando de tudo. É claro que eu reclamo de tudo, né? Para quem gosta, né? Às vezes eu escuto essas coisas de TED Talk, é muito legal. Tem um que é de um ginecologista que ele contratou um coach e o TED Talk dele era assim, por que você deve ter um coach? Eu sou todo preconceituoso com essas coisas e resolvi ouvir, né? E ele tinha um índice de complicação nas cirurgias dele, que era baixo, e ele achava que ele era muito bom, e ele viu que ele não evoluía mais, né? E ele acabou contratando um cirurgião mais velho, que ficava no centro cirúrgico, anotando quando ele estava operando. E aí, numa dessas, ele fez a primeira cirurgia e falou, puta, arrebentei, tirei onda, o cara não vai falar nada. Quando o vovozinho olhou para ele, tinha um caderno escrito de problema. Ele ficou puto, obviamente, né? Pé da vida, falou, vaidade e tal.
mas ele viu que uma pessoa cobrando ele o tempo todo, dizendo que não tá bom, dá para melhorar, dá para melhorar o quanto que ele evoluiu, e ele tem uma estatística de que ele conseguiu baixar ainda mais o índice de complicação pós-operatória dele. Eu achei isso fantástico. Então eu tento seguir isso para os estudantes. Nunca tá bom, lógico, dou elogio, parabéns, foi ótimo, mas tem sempre o mais, sempre o mais. Você tem que ser um cara satisfeito, porém grato com o que você consegue dentro da sua rotina, né? Tem que fazer sacrifício. Então, não existe cirurgião bucomaxilofacial sem fazer sacrifício. Perde noite sem dormir, né? Perde dinheiro. Então, eu brinco e falo isso abertamente, né? Eu estou com 10 anos aí, indo para o R10, a minha renda só cai. Do ponto de vista, eu saio do emprego com a renda maior para ir para um menor que eu tenha mais oportunidade. Então, a minha ida para Teresópolis, eu perdi muito dinheiro, muito dinheiro. Mas era algo que eu sabia que ia me ajudar no crescimento do ponto de vista que eu não aguentava mais lidar com prefeitura, com política. Né? Lá o hospital é da faculdade. Acabou que eu me decepcionei também, que eu também lido com política lá. Né? Difícil. Mas eu não dependia tanto de gestão. Então, eu estou num local, né? A posse era assim, a gente estava no local, a gente não tinha concurso na posse, ninguém era concursado. E a gente não conseguia engrenar o serviço nunca, porque mudava o governo e atrapalhava, mudava o governo e atrapalhava desde a saída do Nicolas, que era o único concursado. Nos hospitais que eu era concursado, eu não tinha estrutura suficiente para ter um serviço, para operar, para documentar bem. Então, lógico, são opções, né? Faça sacrifício, seja, tem objetividade, mas faça o sacrifício para o seu crescimento, não vai ter jeito. Se você quiser crescer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E tem que ser ambicioso, mas não pode ser ganancioso, né? Então, se você não for ambicioso, você não cresce. Se não for ambicioso, você não tenta melhorar. Então, o cara ambicioso é aquele que quer mais, melhor para ele, para a equipe dele, para o serviço dele, para os amigos dele. É isso, né? Mas ele não quer mais dinheiro a qualquer custo, né? É completamente diferente do cara ganancioso. Então, isso é o que a gente tenta seguir dentro da especialidade para poder crescer. E o principal é que cirurgia, né, é uma paixão. Cirurgia não é uma opção. Então, o aluno fala assim, Jonathan, eu faria cirurgia. Fique tranquilo, isso não é para você. Se você faria cirurgia, não é para você, porque você não vai aguentar o sacrifício, não vai aguentar o trampo. A cirurgia tem que ser a sua única opção, né? Como eu acredito que era o caso do Bruno, como era o meu. Se eu não fizesse cirurgia, eu ia vender coco na praia. Vender coco na praia, porque eu não gostava de absolutamente mais nada dentro da odontologia. Isso aqui era meu foco, eu respirava isso aqui, né? Puta, eu ia para a faculdade para aula de endo, né? Com algum livro de cirurgia do baixo que eu estava resumindo para a prova, né? Eu tentava otimizar meu tempo assim. Não façam isso, obviamente, né? Vejam a aula de endo. Mas não pode ser uma opção. Então, se você, eu faria cirurgia, mas eu também faria implante. Se eu fizer só cirurgia oral, implante, eu estou feliz, ótimo. Isso não é demérito. O cara que faz cirurgia oral, faz implante, faz bem feito, puta, vai ser um profissional excelente, vai ser competente no que faz. Mas eu quero fazer cirurgia bucomaxilofacial, essa não pode ser uma opção. Isso tem que ser sua vida e você vai deixar a sua vida ali, né? Agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu tirei meus casos, né? O caso do que o cirurgião bucomaxilo faz, vocês não precisam, vocês já estão evoluídos, isso é mais para os alunos que estão começando. Eu acho que valeu muito mais esse bate-papo, essa discussão, né? A presença do Bruno, e eu acho que rendeu muito mais para vocês, tá? Fico à disposição para qualquer dúvida, tem meu e-mail, quem não quiser me mandar falar a dúvida agora pode mandar e-mail, que eu respondo também. Obrigado. Bom, Jonathan, muito obrigado. Eu vou só, antes da diretoria da Liga assumir a palavra e começar a discussão de forma oficial, só para não complementar, eu queria até pedir desculpa porque eu me intrometi tanto na sua aula, mas acho que você deixou... A ideia era essa, era muito melhor assim, pô. Rendeu muito mais. Então, você falou agora no final, eu concordo, assim, a cirurgia não é uma opção... Por isso que eu falei lá no início que eu não indico ninguém para fazer cirurgia, porque eu acho que isso vem naturalmente do aluno. Quem quer fazer, vai fazer, independente da nossa influência. Apesar da gente naturalmente exercer uma influência sobre os alunos, isso não deve ser de forma deliberada ou tão explícita, né? Vamos dizer assim. Vou contar a minha história, não de forma muito... vou tentar resumir. Eu me formei na UF, Jonathan, em 2004 e
E só entrei na residência em 2007. Foram exatamente os 3 anos que eu fiquei tentando a residência. No último ano eu cheguei assim, não tenho mais condições de fazer clínica. Eu separava um dia da semana, eu já fazia cirurgia oral em consultório de amigos, né, o que a gente chama de camelô. Eu rodava vários consultórios fazendo só cirurgia, então eu já sabia que eu queria aquilo, era aquilo que eu gostaria de fazer. Só que por conta de questões financeiras, mesmo já autônomo, já independente de pai e mãe, eu precisava ganhar dinheiro. Então eu separava um dia na semana, que era terça-feira, para fazer clínica. Então eu ia para um consultório para fazer clínica aquele dia. Cara, era o meu pior dia da semana. Eu acordava terça-feira desesperado. Falei, não, tem aquela paciente, aquela outra paciente, eu vou fazer um pino, não sei o que, eu vou fazer... Cara, eu não conseguia evoluir com os pacientes, não conseguia. Chegou um dia, eu falei assim, chega, não dá para mim. Chamei a dona do consultório e falei, olha, esses pacientes aqui são seus a partir de hoje. Quando tiver uma cirurgia, me chama. Do contrário, não me chama mais. Não tenho condições de fazer nada que não seja cirurgia. É o dia do surto. Falei com meu pai, com a minha mãe, falei, olha, eu preciso entrar na residência esse ano, senão eu vou largar a odontologia. E assim foi, né? Comecei a residência em 2007, fui até 2010. Como você bem sabe, são 3 anos intensos. Eu ainda fazia plantão aos domingos no Rocha Faria, substituindo um concursado. E eu gostei muito da sua fala agora, Jonathan, no final, porque isso nos também afirma algumas decisões que a gente tomou no passado e a gente vê que a gente está no caminho certo, né? Eu também acabei de abrir mão de um emprego que eu era concursado lá em Itaguaí. Você deve conhecer a história. Eu fiz o concurso para lá em 2011, entrei em 2012 e abandonei agora em 2019, justamente por não poder exercer a especialidade como eu gostaria. Eram 12 horas semanais, eu ia para lá e fingia que estava atendendo, os pacientes fingiam que estavam sendo atendidos, não tinha condições nenhuma de trabalho, era algo totalmente politizado. E eu cheguei à conclusão, eu tinha um emprego de 12 mil reais, de 12 horas semanais, que eu ganhava 5 mil reais. Se eu fosse ou se eu não fosse, se eu colocasse atestado, licença, não fazia diferença nenhuma para mim. Eu pedi exoneração porque eu não estava feliz. E ganho metade desse valor na faculdade hoje, lá na Unifase, uma carga horária maior, que me exige mais tempo de preparo, e sou mais feliz porque lá, pelo menos, eu tenho a impressão de que estou sendo útil, né, de alguma forma, para o meio acadêmico, né, para os futuros colegas de profissão. Então, é isso. Na vida, muitas vezes, você vai abrir mão, vai ter que tomar decisões, e eu espero que os nossos queridos ligantes aí tenham maturidade suficiente para tomar as decisões corretas, e ainda que não tomem as decisões corretas, que a vida mostre um caminho mais amistoso e generoso para eles. Ô, Bruno, é legal, cara, eu ouvir isso, porque eu fico até feliz com as decisões que eu tomo também. No ano passado, eu vou fazendo... agora pode falar, né? Eu vou fazendo merda a cada ano, né? Então, além dessa troca que eu fiz para Teresópolis, eu tinha